câncer, quando ele encontra uma pessoa, ele invariavelmente vai causar dor e sofrimento físico e emocional. Esse paciente aí é um sujeito com desejos, com sonhos que talvez foram interrompidos, né? Com família que está sofrendo. Então, é muito importante ele ter esse apoio. E eu vi isso ali no momento em que eu comecei a criar o projeto, que eu comecei a estudar. Nem tinha começado a atender os pacientes ainda. Estudando sobre isso, eu vi o quanto era importante. Enfim, ele vai se culpando. E essa culpa, ela não traz nenhum benefício. Eu sempre coloco isso para o paciente. Não traz nenhum benefício. A gente sabe que é importante fazer atividade física, a gente sabe que é importante se alimentar bem. Tudo isso é muito importante. É importante cuidar da mente, cuidar da alma. Olá, meu nome é Larissa Venezian. E o meu é Mari Mingotti e esse é o Pod Mama. Gente, há muito tempo a gente está tentando encontrar uma psicóloga oncológica para falar com vocês e como a gente sempre ressalta, a gente toma muito cuidado com os profissionais que sentam aqui nessa mesa com a gente, porque não basta ter aptidão técnica, é necessário também ser humano e empático. E a gente encontrou isso em uma só pessoa, que é a Isabel. Isabel é uma psicóloga especializada em psicanálise e também está em formação em psicologia e cuidados paliativos. Ela atualmente trabalha com pacientes oncológicos e familiares e cuidadores desde 2022 e está atuando em uma clínica particular e ela também atende online. Muito prazer, Isa, é maravilhoso ter você aqui conosco. Prazer, é uma honra estar aqui, né, receber esse convite e falar de um tema que é tão importante e que eu gosto muito também de falar sobre, então eu agradeço o convite de vocês. Porque quando a gente fala sobre câncer, isso não é uma doença que impacta somente em níveis físicos, mas também mental, psíquico, emocional, e é importantíssimo hoje a profissão de psico-oncologista, né, Isa? Sim, muito importante. Eu costumo dizer, né, que o câncer, ele não afeta somente o corpo, ele afeta o paciente como um todo. Quando a gente começa a atender esse paciente, a gente não está olhando para a doença, a gente olha para ele, para esse sujeito. Então, é muito importante ter o acompanhamento psicológico, porque esse adoecimento, ele vai trazer várias mudanças na vida desse paciente, na vida dos familiares, né, de todas as pessoas que estão ali envolvidas também na vida do paciente, pessoas mais próximas, e isso vai afetar diretamente suas emoções, né? São diversas emoções que acontecem nesse início do diagnóstico, esse medo, o que é isso, né? O que vai acontecer com a minha vida agora? Então, o psicólogo, ele entra para ajudar o paciente, né? A orientá-lo, a direcioná-lo nesse momento e também para que ele consiga trabalhar essas emoções, para que ele tenha qualidade de vida durante esse tratamento. Importantíssimo. Isa, eu e a Lari, né, a gente montou o podcast principalmente, né, que é um dos nossos projetos, mas é porque a gente teve um pezinho na oncologia, principalmente no câncer de mama. Então a gente teve um início de contato com a doença em si. E qual que foi o seu contato com a oncologia de forma geral? Porque você decidiu fazer psico-oncologia, né? Porque é muito da específico. Onde que tocou isso no seu coração? Essa pergunta é engraçada, porque um paciente me perguntou, né? Ele falou assim, por que você... que deu em você em trabalhar com pacientes com câncer? E assim, na verdade, a oncologia, ela apareceu na minha vida por um acaso. Eu vim para São Paulo há uns 3 anos atrás, e quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar para uma indústria farmacêutica. E essa indústria tinha um programa de suporte ao paciente, porque os pacientes que eram atendidos, né, por essa indústria, que usavam o medicamento, eles tinham muitas reações a esse medicamento. Então, a gente fazia esse atendimento, de entender quais as reações, uma coisa bem farmacológica mesmo. Não tinha nada a ver com psicologia para início de conversa, né? Mas eu fui contratada porque a empresa falou que quando os educadores ligavam
ligavam para esse paciente para perguntar como que estava a adaptação ao medicamento, esses pacientes acabavam relatando questões emocionais. E aí eles não tinham, né, ali a formação para fazer esse acolhimento. Então, quando eu entrei, eu desenvolvi um projeto de acolhimento psicológico para esses pacientes. Eram pacientes com câncer coloretal metastático e de cabeça e pescoço. Então, era um público bem específico ali, pacientes também que já estavam com uma doença evoluída, né? Então, a gente tinha que trabalhar muito pensando na finitude, em cuidados paliativos, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar com oncologia. E eu me apaixonei, eu me encontrei nessa área, gostei muito, né? Gosto até hoje de estudar, de escutar esses pacientes, de escutar os familiares e de oferecer esse suporte, porque eu vi o quanto carece esse suporte para esses pacientes, né? É muito comum na medicina tradicional o médico pensar no corpo, na doença, né? No físico, mas esquece os outros âmbitos, as outras áreas da vida desse paciente, né? Esse paciente aí é um sujeito com desejos, com sonhos que talvez foram interrompidos, né? Com família que está sofrendo. Então, é muito importante ele ter esse apoio. E eu vi isso ali no momento em que eu comecei a criar o projeto, que eu comecei a estudar, nem tinha começado a atender os pacientes ainda. Estudando sobre isso, eu vi o quanto era importante e o quanto faltava profissionais da psicologia também nessa área, porque eu não conhecia muitos. Eu fui conhecer depois que eu comecei a atuar. Então, foi assim que a oncologia me encontrou, né? E eu encontrei a oncologia dessa forma. Eu acho que é muito como aconteceu comigo, assim. Quem trabalha com oncologia ou ama ou odeia, né? Então, eu acho que a especialidade oncológica me escolheu. E eu acho que foi a mesma coisa com você. Sim. Quando eu comecei a passar, eu falei... É uma coisa que vem de dentro. Você fala, eu quero fazer isso. Eu quero atender essas mulheres. Eu quero trabalhar com isso. É uma coisa que vem de dentro. E como você mesmo falou, o câncer, né? Quando ele encontra uma pessoa que tem uma história, né, uma pessoa que tem sonhos, que tem muitas coisas que muitas vezes, e na maioria das vezes, vai ter que ser interrompida, mesmo que temporariamente, para fazer o tratamento da doença. E é um mundo totalmente novo. E muito como você disse, o câncer, quando ele encontra uma pessoa, ele invariavelmente vai causar dor e sofrimento, físico e emocional. E o físico a gente tenta resolver com medicação, com tratamento, a gente tenta ser o mais empático possível, a gente acaba como médico, oncologista, sendo um pouco psicólogo, mas eu vejo a grande necessidade e a importância absurda do psico-oncologista, né, nessa área. E assim, Isa, quando a doença encontra um paciente, muitas vezes o paciente fica muito deprimido, porque ele vive um luto daquela vida que ele tinha antes, para a vida que agora ele vai ter que viver, né? Que tem um monte de coisa diferente, tem quimioterapia, hormonoterapia, tem que lidar com os efeitos e muitas vezes os pacientes ficam muito deprimidos. Como entender o que é normal e o que é patológico? Por exemplo, esse paciente ele está com uma depressão, ele precisa de tratamento medicamentoso, ele precisa de acompanhamento. Acho que acompanhamento é uma coisa assim, psicológica, toda pessoa com câncer tem que fazer. Sim. Mas essa questão mesmo de entender quando que ele precisa de um psiquiatra ou de medicamento, quando que chegou o momento de você falar, não é só a tristeza normal, isso está patológico, isso está diferente. Sim, essa pergunta é muito importante porque alguns profissionais e pessoas leigas também no assunto acreditam que o paciente com câncer, ele automaticamente é um paciente que vai entrar em depressão. É um paciente que precisa ser medicalizado, que precisa, né, como você falou, o acompanhamento psicológico é importante para todos, mas parece que vira uma chavinha, né? Não sei se o paciente precisa de medicação porque ele vai entrar em depressão, ele não vai dar conta. E não é isso. Cada paciente vai lidar, cada sujeito lida com o adoecimento de uma forma diferente. Isso é muito único, né? E, assim, essa tristeza, essa angústia que aparece no início do diagnóstico, ela é comum. É normal o paciente se sentir assim, é como você falou. Tudo muda na vida do paciente. Ele vivencia um luto. O luto pela perda dessa vida que ele não tem, a mesma vida que ele tinha antes.
né? E agora é uma vida que talvez ele precisou parar de trabalhar, que ele às vezes tinha uma viagem, né, que ele queria muito fazer e agora ele vai precisar adiar para fazer um tratamento. A rotina dele, que era uma rotina talvez de buscar o filho na escola, né, de ir para o trabalho, de cuidar da casa, agora é uma rotina de hospital, de tratamento. Então é comum que o paciente se sinta triste, né? Ele vai passar por essa angústia, mas e é importante que ele tenha um acompanhamento psicológico, mas não necessariamente, né, olhar para esse paciente triste é pensar assim, preciso medicalizar esse paciente porque ele tá triste. Não, ele tá triste. Ele tá deprimido, né? Claro. Ele tá triste, claro que ele tá triste, né? Olha todas essas mudanças que estão acontecendo na vida dele. Não é fácil de digerir isso, mas a gente presta muito atenção quando essa tristeza, ela tende a aumentar e o paciente deixa de ter esperança no tratamento, né? Ele começa a achar que o tratamento não vai surtir efeito, que era melhor não fazer, que é pior fazer o tratamento, ou ele começa a se isolar, ele não quer sair de casa, ele não quer ver ninguém, não quer que ninguém também o visite, né? Então, a gente fica atento a esses sinais. Quando o paciente começa a se isolar das pessoas, a perder a esperança no tratamento, a perder a vontade de se cuidar também, né? E de se cuidar não só em fazer o tratamento, mas de manter uma boa alimentação, de tentar fazer uma atividade física que é importante antes e mais principalmente durante o tratamento, a gente sabe, né? Então, quando o paciente começa a apresentar Para de ficar funcional. para de ficar funcional, aí é o momento que a gente fala, olha, né, um ponto de atenção. Talvez seja importante entrar com uma medicação para que esse paciente consiga lidar melhor, né, com tudo isso. Um exemplo, eu estava atendendo uma paciente, ela estava indo muito bem no tratamento, né? Mas assim, com essa tristeza, essa angústia que não melhorava. E aí, para acentuar o quadro dela, ela teve algumas perdas na família. E isso deixou ela ainda, né, mais triste e com mais dificuldade para lidar tanto com o luto que ela estava vivendo dessas perdas, quanto com o luto das perdas simbólicas, né? Da perda ali da funcionalidade do corpo e tudo mais. E aí, essa paciente, eu falei, olha, eu acho que agora é importante, né? A gente entrar com uma medicação. Então, eu encaminhei ela, né, pro psiquiatra. Falei, agora é importante entrar com a medicação. Pedi para ela conversar com a médica oncologista dela, para ver o que a médica achava também. Porque ela já estava perdendo a funcionalidade. Essa palavra que você utilizou é muito importante. Já estava perdendo a funcionalidade e também perdendo ali a esperança de que aquele tratamento fosse eficaz, né? Porque assim, né, Isa, em geral, no câncer de mama, não é um diagnóstico esperado. Às vezes a pessoa está simplesmente na vida dela, não está sentindo nada, aí vai fazer um exame de rastreamento, encontra um câncer de mama, no outro dia quimioterapia. Então, assim, é uma coisa que vem do nada na vida da pessoa, né? E muitas vezes a gente escuta elas falarem, ai, doutora, como se tivesse aberto o chão e eu caí. Então, eu acho que é muito complicado essa parte, né? Sim. E aí vem um misto de emoções, a tristeza é uma delas. Mas o que a gente se depara muito também é com a culpa. Culpa de não conseguir ser efetiva no dia a dia por conta do tratamento. Culpa por não ter iniciado o tratamento antes ou ter feito o preventivo. E também a culpa pelo próprio câncer. A pessoa, o que eu fiz, doutora? Eu não me cuidei, eu sempre fiz atividade física, eu sempre me alimentei bem. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado, né? Isso existe mesmo, uma culpa. A pessoa sente como se ela fosse culpa dela. O câncer não é culpa de ninguém, né? Infelizmente, é uma doença que acontece. E quando ele encontra uma pessoa, ele precisa ser tratado, cuidado. Como lidar, né, com essa culpa? Como mediar com esse sentimento? Porque simplesmente vem esse sentimento. Esse sentimento sempre aparece, né? Principalmente na primeira sessão com o paciente. Ele já vem se explicando. Ele fala, não, mas é porque eu também não me cuidei, eu não me alimentava bem, né? Ou aconteceu alguma coisa no meu passado, não sei, isso é um castigo. Enfim, ele já vem querendo dar uma justificativa.
E, na verdade, ele está em busca de uma resposta. Porque, como você falou... Ou porque guardou mágoa de alguém. Porque guardou mágoa de alguém. Eu briguei, eu guardei mágoa, eu sofri, aconteceu isso. Mais diversas coisas. Sim, sim. E aí, é como você falou, né? O diagnóstico vem, às vezes, num exame de rotina. E aí vem o diagnóstico, é uma coisa totalmente inesperada. Do dia pra noite. Do dia pra noite, tudo muda na vida desse paciente. E aí ela vai se perguntar, né? O que que eu fiz de errado? Por que que isso está acontecendo comigo? É muito comum ela questionar a divindade, né? Por que Deus está acontecendo comigo? Você quer me ensinar alguma coisa, né? Então, é como se ter uma resposta, uma justificativa, fosse trazer uma calma, não sei, né? Algum sentido para tudo isso que está acontecendo. Porque, querendo ou não, a gente vive em busca de sentido de alguma coisa, né? Qual o sentido da vida, né? A gente quer sempre respostas. Né? E o paciente oncológico não é diferente, ele também quer uma resposta para isso. E aí, o caminho que ele busca, às vezes, para achar que vai ter essa resposta e vai se sentir melhor com isso, é através da culpa. Então, ele se culpa por não ter se cuidado, se culpa por não ter feito os exames antes, né? Por não ter procurado um tratamento médico mais cedo, enfim, ele vai se culpando. E essa culpa, ela não traz nenhum benefício. Eu sempre coloco isso para o paciente. Não traz nenhum benefício. A gente sabe que é importante fazer atividade física, a gente sabe que é importante se alimentar bem. Tudo isso é muito importante. É importante cuidar da mente, cuidar da alma. Mas todos nós estamos sujeitos a ter um adoecimento, né? A passar por isso. Mesmo que a gente cuide bem. Cuide do corpo, cuide da mente, mas ainda assim a gente está propenso a passar por isso. Então, não é culpa do paciente. E aí, no acompanhamento psicológico, a gente precisa trabalhar isso. Inclusive, até por uma via da psicoeducação, assim, né? Porque o paciente... E hoje a internet também faz muito isso, porque a informação está aí para quem quiser, mas nem sempre as informações são confiáveis. Então, o paciente, ele lê na internet que ele guardou mágoa e o fígado, né, é o órgão responsável pela mágoa e por isso que ele está com câncer no fígado, um exemplo, né? Então, a gente tem que fazer esse processo de psicoeducação. Então, o câncer não tem uma causa específica. A medicina não fala de uma causa específica para o câncer, né? Então, não é culpa sua, não é culpa do que aconteceu no passado, mas o que a gente pode fazer é pensar no hoje, né? Não tem como mudar isso, não tem como mudar como você viveu lá atrás, não tem como mudar, né? O diagnóstico, ele veio, a gente precisa trabalhar isso hoje. Então, hoje, como você quer viver essa vida que é possível hoje, mesmo diante de um adoecimento grave, né, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua rotina, mas como que é possível viver hoje? O que você pode fazer hoje para viver melhor? Então, a gente sempre trabalha pensando no aqui e no agora, né? Ô, Isa, e acho que o primeiro passo é um pouco a aceitação também, né? Existe um momento, né, de a paciente digerir mesmo aquilo tudo que está acontecendo com ele, mas eu percebo que daí passa algumas consultas, aí a paciente chega e fala, tá bom, doutora, então o que eu faço agora para resolver isso? Então, existe um momento do luto, aí vem uma questão da aceitação e a pessoa começa a lutar de uma forma que eu aprendo todos os dias com as minhas pacientes, assim, simplesmente eu vejo que elas se apegam muito em alguma coisa. Às vezes a família, o filho, não, doutora, eu tenho 2 filhos e preciso viver, vamos lá, o que eu tenho que fazer? E aí começa um movimento de fazer o que for preciso. São os pacientes mais fiéis que você pode, assim, ter. Acho que foi uma das coisas que mais me encantou também na oncologia, assim, é essa coisa do paciente, ele fica muito seu parceiro, assim, ele né, a minha mãe... ele é Deus no céu, você na terra, assim, a minha o que você falar, ele faz, e é um carinho, ele dá um carinho muito grande pra gente, profissional, então acho que isso é uma coisa que me atraiu muito, assim, então eu acho que tem esse momento da aceitação, e como que você trabalha isso com o paciente, assim, tá bom, ó, agora a gente tem esse diagnóstico, mas agora temos que aceitar que essa é a vida, né, nos próximos 6 meses, e agora a gente vai ter que trabalhar com isso, né?
Sim. Eu costumo usar aquele conceito do Nietzsche de amor fati, né? Que é aceitar a vida exatamente como ela é. É aceitar a vida com as dores, né? Com a beleza, mas também com as dores, com o que ela está nos oferecendo nesse momento. E o Nietzsche ele até fala, né, que não existe um paraíso ou um salvador que vem para pegar na sua mão e te curar, né, e te salvar ali. Claro que cada pessoa tem sua fé e é muito importante que ela se apegue a isso, mas é muito importante que ela se apegue à própria fé que ela tem nela mesma, né, que é isso que você falou, da pessoa fazer todo o possível ali para ter uma vida melhor, para ter, diante de um diagnóstico que tem cura ou de um diagnóstico que não tem cura, mas que tem possibilidade de viver e de viver com qualidade, né? Então, a gente trabalha essa aceitação é muito importante, porque é a partir daí que o paciente consegue dar um start no tratamento, que ele consegue ver outras possibilidades, né, de viver, de tratar, de se cuidar. Então, é importante a gente pensar nessa aceitação do paciente, mas ir colocando para ele. Realmente não é fácil. É doloroso, sem maquiar, sabe, a realidade, porque é Isso é muito difícil, é uma importante. realidade difícil, é dolorosa, né, o paciente sente dor, o paciente tem perdas significativas no corpo, na funcionalidade, isso é difícil, isso é doloroso, mas como conseguir aceitar essa vida exatamente como ela é, né, e o Nietzsche, ele fala isso, desse amor fati, eu aceito a vida como ela é, e o que eu vou fazer dessa vida a partir de agora? É muito legal essa colocação que você colocou. A mãe da Mari mesmo, a Dona Maria, ela sempre foi uma mulher que enfrentou, ela nunca derrubou uma lágrima. Desde o dia que eu falei o diagnóstico para ela enfrentou e não olhou para trás, né, Mari? Não. Minha mãe, primeiro, que ela não gostava de médico. O único médico que ela gostava era da Lari. E realmente é uma Tadinha. confiança, assim, que se a Lari falasse, Dona Maria, a cura para o seu câncer é sair daqui de São Paulo e ir até Roma de a pé. Ela ia. Porque ela tinha uma confiança tão tremenda na Lari que ela ia sem pensar duas vezes. Então, essa confiança. E também tem uma outra vertente, né? O cuidado que isso precisa ter. Sim. Porque são profissionais e profissionais, né? Colegas e colegas, então a gente tem que ter muita responsabilidade acima de tudo para cuidar dos pacientes em relação quando se fala de câncer, né, Isa? E uma coisa que você ressaltou que é muito interessante é sobre a perda que o paciente tem durante o processo. No câncer de mama em si, né, há muitas situações que acontecem com o paciente, né, quando ele está no tratamento quimioterápico, principalmente a queda de cabelo. Eu acho que é uma das demandas, assim. Tem que fazer a cirurgia na mama, né? Alguns casos, mastectomia, outra quadrantectomia, enfim. Inúmeras abordagens. Mas a maior dor das pacientes é quando meu cabelo caiu, e inclusive é uma frase da Fá que eu vou utilizar aqui para mim, tem um grande peso, quando meu cabelo caiu, eu me senti doente. Porque eu vejo isso muito. A paciente chega, ela tá bem. Ela não tá sentindo nada. E aí o tratamento meio que adoece a paciente, porque ela começa a se enxergar na doença quando ela começa a fazer quimioterapia, que ela começa a ter, enfim, cai o cabelo e cai a sobrancelha, e ela começa a se sentir mais fraca, ela começa a ter efeitos colaterais da quimio. E o próprio tratamento que traz sintomas, né? E a Fá é uma grande amiga minha, que foi um dos motivos que eu fui fazer mastologia, uma das minhas melhores amigas, que teve câncer de mama muito jovem, e ela fala isso, Lari, a hora que eu olhei no espelho e começou a cair meu cabelo, eu me senti doente, eu vi, eu falei, nossa, eu estou doente, e eu acho que é quando você mostra para a sociedade que você está doente, você tem que sair, ir no mercado com aquela, assim, com o lencinho, e mesmo que você esteja assim, com a prótese capilar, tudo, você se sente, é o momento que a paciente se dá conta da doença, assim, eu acho que é isso. E todo o tratamento também tem, depois a gente vai abordar mais essa questão da cirurgia, né, mesmo que a gente faça uma cirurgia com reconstrução de mama, toda cirurgia vai trazer cicatrizes, né, na mama, que é um órgão muito feminino,
né? Sim. Que é um órgão símbolo da maternidade, o órgão símbolo da mulher. Então, sempre que a gente vai mexer na mama de uma mulher, a gente vai mexer numa coisa muito mais profunda, né? Que é uma coisa na feminilidade. Mas isso tudo, essa questão da imagem, mexe muito com a paciente. E como que você lida com isso? Você ajuda a paciente a se reconstruir a partir disso, né? Uhum. O cabelo também, né? Ele diz muito da feminilidade da mulher, Demais. representa a mulher, né? O cabelo, os seios. E quando a mulher perde isso, quando o cabelo cai, é bem isso que vocês falaram. Ela vê que realmente está doente. E eu já escutei muito isso de pacientes, né? De elas falarem, nossa, quando o cabelo começou a cair, ali caiu a minha ficha de que eu estava com câncer. E uma outra coisa que incomoda, né, as pacientes e que também traz esse pesar da queda do cabelo é sair, né, na rua e as pessoas olharem, né? E aí elas falam ali, ó. As pessoas agora sabem que eu tenho câncer, porque meu cabelo caiu. Eu até atendi uma paciente que mora bem no interior, uma cidade pequena, né? E aí ela falou que não tinha contado pra ninguém que ela tava com câncer, só pra família mesmo. E aí, quando o cabelo dela começou a cair, que ela precisou sair na rua, ela pensou, e agora? O que que eu vou fazer? Porque agora todo mundo vai saber que eu tenho câncer. Porque o cabelo caiu, as pessoas já automaticamente já acreditam que é câncer, né? Então, esse olhar do outro que atravessa, né, e que diz, você tá doente, né? Ou pelo menos o que o paciente interpreta desse olhar. É bem pesado para o paciente. E o que eu falo é sempre acolher, porque não é só um cabelo que cai, não é, sabe, não é só, cabelo cresce, não é isso, é a dor que está por trás dessa perda. É o que a queda do cabelo representa para aquela mulher. É o que o olhar do outro, às vezes o olhar é um olhar de curiosidade, enfim, a gente não sabe porque eu não sei o que o outro está sentindo. Mas para ela, o olhar desse outro é uma acusação, né? É um olhar de que aí, ó, tá doente, né? Nossa, coitada, né? Coloca a mulher nesse lugar. Então, a gente precisa acolher essa paciente e entender, escutar de fato o que é isso, o que isso representa para ela. Porque não é só o cabelo, né? É tudo que o cabelo representa e tudo que a queda do cabelo vai representar. Então, acolher, principalmente escutar. Eu gosto de falar pouco nas sessões, porque o paciente ele precisa falar o que ele está sentindo, porque muita gente, às vezes, quem está próximo dele não consegue escutar, não tem forças para escutar, não sabe o que dizer e acaba falando, né? O cabelo vai crescer de novo, relaxa, isso é o de menos, né? E não é isso que a paciente precisa ouvir naquele momento. Então, escutar, né, essa dor dela e buscar estratégias também. O que a gente pode fazer a partir de agora? Eu tive uma paciente que ela não conseguia se olhar no espelho, já tinha muito tempo que ela não se olhava. E a gente foi trabalhando na terapia, ela se olhar no espelho, né? Ou sem o cabelo. Então, ela se olhar no espelho, e isso levou tempo. Ela conseguir fazer esse processo de olhar no espelho, de aceitar esse novo corpo, de entender o que isso significava. E aí, foi até um trabalho que eu fiz com ela, que era, a partir do momento que você conseguir se olhar, né? E entender isso que está acontecendo, aí o olhar do outro não vai te afetar tanto, né? Porque você vai resignificar isso. E então é esse trabalho de escuta, de acolhimento e de buscar estratégias. Tá te incomodando? Você preferia usar uma peruca? Você prefere usar um lenço? Você prefere não usar nada, né? E deixar a mulher também à vontade para dizer como ela vai se sentir melhor, né? E aí, isso afeta a autoestima da mulher, né? A sexualidade. Então, a gente precisa estar atenta a isso. Às vezes, a mulher não consegue ter relação com o marido porque ela não se sente bonita, né? Assim, nossa, como que eu vou ter relação? Não me sinto bonita, né? Tô sem cabelo. Então, ir trabalhando todos esses sentimentos que surgem e ir buscando estratégias para ela reconstruir essa imagem. Eu acho que é muito isso, é ressignificar a sua imagem, né? Eu acho que uma das coisas muito importantes que você falou, Isa, é acolher o paciente. Porque muitas vezes, como você mesmo já disse, a paciente ela já chega invalidando aquilo. Ai, doutora, eu tô um pouco chateada porque caiu meu cabelo, mas também cabelo cresce, o importante é ficar curada. E aí eu já corto e já falo, não, para cada pessoa isso é de um jeito. Como tá sendo para você perder o cabelo?
É difícil pra gente perder o cabelo. Acho que para todas as pacientes é uma das coisas mais difíceis. E aí a paciente fala, então não sou só eu. Então tudo bem eu estar sofrendo. E aí como que, a partir do momento que é validada aquela dor dela, ela consegue ressignificar isso de alguma forma. Porque isso nunca aconteceu com ela, nunca caiu o cabelo dela. Então agora ela precisa achar uma forma de olhar no espelho e se enxergar. Em pacientes também que têm cicatrizes na mama, cirurgias de mama, a pessoa precisa se enxergar naquela nova imagem corporal. Isso tudo a gente vai falar também no final do tratamento, assim, quando acaba tudo, que eu acho que é quando cai uma ficha, assim, da paciente, tá bom, mas e agora quem sou eu? Quem é essa pessoa? Como vai ser a partir de agora? Porque a pessoa é transformada por tudo aquilo que ela viveu. Ela não vai voltar mais a ser a mesma pessoa. Mas essa questão da imagem, durante o tratamento, eu acho que é um desafio muito grande para nós e para você também como psicóloga, né? De ajudar a pessoa a conseguir olhar no espelho e falar assim, eu tô sem cabelo, tô sem sobrancelha, eu tô com infecção, eu tô com isso, eu tô com aquilo, mas eu tô viva, eu tô aqui, essa sou eu agora, né? Como me aceitar durante esse processo? É muito complexo, né? Sim. E até trabalhar o que que essas cicatrizes, elas representam para o paciente, né? Eu tenho uma paciente com câncer de mama, que ela fez a mastectomia, né? Tirou toda a mama. E aí a gente conversando sobre se ela iria fazer a reconstrução, se não, né? O que que ela espera. E ela falou assim, eu não tô preocupada com isso. Ela falou, não é porque eu não me incomode, né? Eu sei que eu perdi um seio, mas aí me incomodava muito mais o meu seio doente. Ver Uhum. ele ali doente, né, com uma deformação, isso me incomodava mais. Hoje, eu prefiro me olhar no espelho e ver essa cicatriz, porque essa cicatriz representa a minha cura, E a marca né? da minha A vitória, né? marca da minha vitória. Então, assim, Uhum. o paciente também, ele vai resignificando através, né, disso, Ela do conseguiu que ressignificar, né? ela conseguiu resignificar, né? Uhum. Porque a cicatriz representa para ela a cura, né, da doença. Ela viu o sentido nesse novo corpo dela. Eu acho que Isso. esse é o maior desafio. Porque eu sou uma das pessoas que mais levanta a bandeira da reconstrução de mama, né? Que é minha área, que eu mais gosto de fazer. Mas eu já tomei alguns tapas na cara também, assim. Por exemplo, teve uma paciente que a gente fez um quadrante e reconstruiu imediato, ficou ótimo, mas infelizmente veio com a margem comprometida. A gente ia precisar fazer a mastectomia. E tava eu e meu colega o Daniel, que opera comigo nesse hospital do SUS, e a gente meio que assim, sofrendo, né? Porque a gente não tinha ainda a parte de reconstrução de mama lá, que agora, graças a Deus, a gente já tem. E a gente falando, mas depois a gente encaminha a senhora, então, para reconstruir e tudo. Ela, doutorinho, por favor, tira a minha mama. Eu quero ficar em paz. Eu falei, mas a senhora sabe o que é uma mastectomia? Eu sei. A minha vizinha tirou a mama, eu já vi, não fica tudo assim. Fica tranquila. Pode me operar. A gente se viu num momento assim que a paciente tava Aham. falando, ó, Acontece. acalmando, fica tranquila, pode fazer. E ela falou assim, você vai ver, depois da cirurgia eu vou chegar aqui e vou falar, ó, doutora, tá tranquilo. E foi o que aconteceu. A gente fez uma mastectomia, esvaziamento axilar e tudo. Ela voltou e ela falou, ó, pode falar pro doutor Daniel que eu tô ótima. E ela ficou super bem. Ela, eu quero segurar minha neta, eu quero tirar isso da minha frente pra seguir a minha vida. Ela era uma pessoa que ela não precisava. Uhum. Mas tem outras pessoas, por exemplo, tem outro paciente, por exemplo, que fala, doutora, desde que eu tirei essa mama, eu não consigo dormir. Não consigo olhar pra baixo, eu não consigo ter relação com meu marido. Então, como você pode ajudar aquela pessoa? É individual, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é ouvir, né? Para entender o que é importante para aquele paciente. Para aquela senhora, ela não precisava fazer reconstrução. A reconstrução dela era outra, né? A reconstrução interna, ela já estava bem da cirurgia, ela só queria tirar e seguir a vida, para segurar a netinha dela e seguir a vida. Agora, a outra paciente não, ela ainda precisa, é uma parte do processo dela de ressignificação da própria imagem, que também é complicado, porque muitas vezes, quando a gente tem grandes cirurgias, a gente vai, por exemplo, fazer uma reconstrução, e essa reconstrução não vai ter mamilo, num primeiro momento, né, que depois pode fazer tatuagem, tudo, mas ela não vai ficar, às vezes, exatamente igual, dependendo da extensão, vai ter grandes cicatrizes, então a gente precisa
ressignificar aquilo junto com a paciente. E até teve uma paciente, até a Raquel que veio aqui, ela fez uma reconstrução tardia, né, com grande dorsal, e a gente ficou perfeito, sim, na minha visão, como cirurgia. A cirurgia ficou muito boa. Só que eu lembro que daí tava ela e o Alan, o marido dela, e assim, ela não... O Alan chorou a hora que ele viu, e ela assim, não conseguiu se reconectar com aquela imagem ainda. E aí depois ela foi lá, fez uma tatuagem e ressignificou de outras formas. E aí agora ela tá feliz e tá ressignificada com aquele corpo. Então E é é um um corpo processo. estranho também, né? Ela fez a reconstrução, mas não é a mama dela. Exatamente. Tem volume, tem Tem- proporção, mas não é a mama. Não é É um a pedaço mama. das costas que tá na frente, que tem prótese, não é a mama. Ela Sim. precisa de um processo, de um tempo para entender que aquilo é o novo corpo dela, né, Isa? E como que esse novo corpo vai funcionar, o que que é possível fazer com esse novo corpo, né? Então, a gente precisa respeitar o tempo da paciente, porque vão ter pacientes que vão falar, não, eu não quero, pra mim pode tirar e eu tô ótima assim. Mas a gente vai ter pacientes que não, que eles fazem questão de fazer reconstrução, que isso é importante pra imagem, mas isso não acontece da noite pro dia, isso é um processo, né? Tem todo o acompanhamento, e mesmo quando há reconstrução, ainda o paciente precisa se adaptar com esse corpo estranho no corpo dele, né? Olha que corpo diferente, né? Como que toca, o que é que eu faço com isso aqui? Tem a mesma funcionalidade? Não tem? Então, a gente precisa compreender o processo do paciente e respeitar esse processo, que pode demorar, pode não demorar, em muitos casos vai demorar, né? O paciente, ele vai se adaptando com esse novo corpo. Existem estratégias, Isa, que você usa para ajudar o paciente a ressignificar isso, a encontrar esse caminho de se sentir bem no novo corpo? Sim, então, como eu falei, né, eu sempre falo para o paciente se olhar no espelho, né, para ele reconhecendo esse corpo, para tocar esse corpo, né, para ele sentir, para ela sentir aquele seio, para ela sentir esse cabelo que está crescendo novamente, né, ou sentir a careca, né, o que é que pode fazer. Então, são esses passos, assim, com a paciente, com aquilo que ela dá conta também. Porque não adianta eu virar para a paciente e falar assim, se olha no espelho. Ela, não, mas eu não consigo, eu não consigo me Tem olhar que no espelho. respeitar, né, o Eu tenho que momento. respeitar o Sim. momento dela, né? Então, são esses passos, assim. Mas eu acho que o mais eficaz é a gente ir compreendendo junto com o paciente onde que dói, né? Onde que isso afeta ele. É por conta da sexualidade, é por conta da feminilidade, é porque é um corpo estranho, é porque o marido abandonou, né? Onde que dói nesse paciente? Então, é um processo de escuta, sabe? Para eu Sim. entender com ele onde que dói, e aí, a partir disso, a gente conseguir fazer um movimento, né, de resignificar mesmo. Mas é um processo de escuta, assim, não tem uma receita pronta, sabe? Vai depender muito do que aquele paciente traz e qual que é a dor que ele tem em relação àquela perda. Entendi. E para nós que fomos cuidadores, É né, isso que eu ia Isa? falar, a Mari. Como Eu cuidar de quem cuida? Como cuidar de quem cuida? Assim, para o paciente ele se sente um peso nesse processo, porque ele fala, eu demando muito de atenção, as pessoas precisam me ajudar. Então, ele já se sente um peso para a família. E aí, ele já tenta não se abrir para a família para não pesar ainda mais. Ou quando tenta, ouve a frase, você precisa ser forte para passar esse momento. Como acolher? A gente aqui que está desse lado junto, dando apoio para o paciente, como a gente consegue acolher nessa demanda? Porque também é pesado para a gente que é cuidador. Sim. Cuidador precisa de cuidado, né? O Muito. cuidador precisa também estar em acompanhamento psicológico, porque ele só vai conseguir cuidar do paciente a partir do momento que ele se cuidar e ele entender as próprias emoções, e ele entender como que o adoecimento desse paciente o atravessa, né? Falar para o paciente, seja forte, né? Como? Né? É a primeira Não coisa é? que vem pra gente. Seja forte, ou vai dar tudo certo, né? Porque é mais fácil falar isso pro paciente do que, de fato, escutar. Então, o que o cuidador pode fazer? Primeiro, ele vai se cuidar, né? Ele vai tratar dessas questões dele na terapia,
para que ele consiga dar esse suporte para o paciente e vai se colocar nesse lugar de escuta. Às vezes o que o paciente precisa, ele não precisa que você fale para ele que vai ficar tudo bem ou que ele precisa ser forte, ou que você dê uma solução para ele, porque às vezes não tem mesmo uma solução. O que ele precisa é que você seja escuta. Então, escute o que o paciente tem a dizer. Tem um texto do Rubem Alves que chama Escutatória. É um texto muito bonito e ele fala que muita gente quer aprender a falar, mas poucas pessoas querem aprender a ouvir, né? Porque escutar, eu preciso me calar, deixar a minha opinião de lado, deixar o que eu sinto, o que eu penso de lado, para escutar o outro. E aí, depois que eu escutar, que eu posso fazer alguma coisa, porque eu entendi o que esse outro tá me trazendo. Então, é isso que o cuidador precisa fazer. O cuidador, às vezes, ele quer solucionar um problema e não é isso que o paciente está pedindo dele. O paciente está pedindo para ele ser uma companhia, né? Ia com ele até uma consulta. O paciente está pedindo para ele para segurar a mão dele ali, para ser um abraço. E não é alguém que dê uma solução. Até porque já tem um monte de médico lá falando para o paciente o que ele tem que fazer. Não é isso que ele espera do companheiro, ou da companheira, ou do filho, né? Ele espera que essa pessoa esteja ali com ele. E para o cuidador conseguir fazer isso, ele precisa muito se cuidar também. Porque também para ele é difícil. Eu vou sempre citar pacientes aqui, porque trazer exemplos práticos, né? Gera identificação. Gera identificação. E eu tenho uma paciente que ela já descobriu um câncer bem avançado. E aí ela tem um parceiro, assim, que é muito parceiro, que tá com ela e ajuda em tudo. E aí ela falou assim que ela tá chorando sozinha, escondida, porque ela não quer ser um peso para ele. E isso é uma coisa que acontece muito com mulheres, né? Porque na nossa sociedade foi colocado para nós que nós nascemos para cuidar. A mulher nasceu para ser mãe, né? A mulher nasceu para ser mãe, a mulher nasceu para cuidar do filho, cuidar do marido, às vezes cuidar dos pais, enfim, cuidar da casa. Então, no momento em que ela precisa de ajuda, de cuidado, ela não sabe como que isso funciona, né? Como que é isso? Eu que sempre cuidei de todo mundo, como que agora alguém vai cuidar de mim? E aí ela falando que ela tava chorando sozinha no quarto. E aí eu falei com ela, quando você sentir vontade de chorar, chora com ele, porque ele também, ele provavelmente também tá querendo chorar. Provavelmente também tá pesado para ele, né? Mas pode ficar mais leve se vocês dois compartilhar isso, né? Ele fala para você como ele tá se sentindo e você fala para ele como você tá se sentindo. Então, com o cuidador, eu acredito que tem que ser dessa forma, né? É um espaço ali de cuidado e um espaço aberto para o cuidador falar como ele está se sentindo e o paciente também ter essa liberdade de falar, olha, para mim tá puxado também, mas que bom que você tá aqui comigo. Que bom que você tá aqui segurando a minha mão, é tudo que eu preciso. Então, olha isso, né? Esse cuidado, esse abraço, esse apoio que você dá é muito mais importante do que virar para o paciente e falar, vai ficar tudo bem, você não sabe, né? E o paciente, ninguém sabe, né? E o paciente, ele olha assim, como assim vai ficar tudo bem, né? Então, um caos, aí você fala, vai ficar tudo bem. Não está tudo bem, porque você fala, vai ficar tudo bem, no seu olho tá dizendo, não está Não tudo está, bem. e eu não faço a menor ideia de como, do que fazer. E o paciente vê, ele sabe Porque disso. o desespero Ele tá no seu sente, olho. Ele sente, o desespero tá no seu olho. Por isso que eu falei, o cuidador, ele precisa de cuidados, ele precisa fazer um acompanhamento psicológico para ele lidar com essas emoções dele, para que ele consiga lidar com o paciente, né? Para que ele consiga compartilhar isso com o paciente. E não só o acompanhamento psicológico, eu acho que o cuidador também é importante que ele esteja junto com o paciente nas consultas, né? Com toda a equipe multidisciplinar, para entender o que está acontecendo, sobre o tratamento, né? Quais são os próximos passos, qual que é o prognóstico. Então, ter uma realidade dos fatos para conseguir também dar esse suporte. Com essa história que você contou, eu lembro da minha própria história, né? Quem acompanhava minha mãe em todos os exames era eu, até porque meu pai é 20 anos mais velho do que minha mãe. Então, a minha mãe, só que no fundo a minha mãe queria a companhia do meu pai, e meu pai não ia porque achava que ela se sentia mais confortável estando comigo, que também era mulher. E ficou nesse impasse e ninguém falava para ninguém. E ficou o tratamento inteiro assim. Aí até que um dia ela soltou que ela queria que meu pai fosse, mas ela não queria que ele
se sentisse que ia atrapalhar. Ou ela não queria atrapalhar ele também com as coisas dele. E aí eu fui lá e dei uma sugestão. Falei, pai, olha, eu acho que a mãe vai gostar que se você fosse junto com a gente. E ele foi. E foi um dia muito gostoso, porque ela gostou dele ter ido junto, ele gostou de ter participado, se sentido incluído, né? E às vezes era só falta da comunicação e de acolhimento de ambas as partes. E olha como a comunicação é importante, né? Ela guardando isso, e aí, em algum momento, ela solta, né? E aí você vai lá e fala isso pro seu pai. E é isso que eu sempre falo com os pacientes, comunicação. Comunique com sua família, com seus filhos, né? Com as pessoas que estão ali com você. O que você tá sentindo, o que você tá precisando. E dê espaço para que o outro também fale, né? Porque também pro cuidador não é fácil. Para o cuidador também é um processo ali de se adaptar. Também, o cuidador também vivencia o luto, né? O luto antecipatório, né? O medo de perder aquele ente querido. Então, tem que ser uma via de mão dupla, né? Às vezes é um querendo tirar o peso do outro Isso, e os dois com um peso muito maior, né? Muito maior. Se, como você disse, uma estratégia seria eles conversarem, né? E diminuir o peso. Dividir o peso, porque é uma coisa difícil. E ninguém tem que maquiar isso. Um tratamento de câncer é pesado para todo mundo. Sim. Mas se a gente conseguir dar a mão e fazer as coisas juntos, talvez fique mais leve. Sim. Eu acompanhei uma paciente já idosa e ela estava fazendo a quimioterapia, né, todo o tratamento, mas não estava surtindo efeito. Já havia trocado vários protocolos, né? E aí, na terapia, ela falou comigo, eu só tô fazendo tratamento por minha filha. Eu não queria mais fazer o tratamento, eu não aguento mais fazer o tratamento. O meu corpo, ele não suporta mais a quimioterapia e não tá surtindo nenhum efeito. E já trocamos e não surge nenhum efeito. Eu só faço a quimioterapia hoje pela minha filha, porque ela quer que eu faça. E aí eu falei, você já conversou com ela sobre isso? Aí a paciente falou que a filha nem sequer escutava. Ela não permitia que a paciente falasse que não queria fazer. Falei, então, vamos conversar. Todo mundo aqui. Aí é o momento, né, que o psicólogo tem que chamar a família. Tem que entrar, vamos conversar. E aí eu tive essa conversa com a família, né, com a filha. Falei, olha, pra ela, né, não tá surtindo efeito, não faz mais sentido. E aí foi um momento para a filha também colocar os medos dela, o medo de perder a mãe, o quanto que isso era aterrorizante para ela, né? Mas que ela entendia que a mãe estava sofrendo. Então, assim, tem que haver essa comunicação. E aí, num ato de amor, você deixar, né? Porque, às vezes, e é entender que a vida é impermanente, a vida é finita, e chega uma hora que não faz mais sentido, que a dor, ela tem que acabar. Sim, o medo de perder é tão grande que fica buscando-se alternativas e esquece que a pessoa tá ali. E que poderia ser aproveitado de outra maneira, né? Com mais qualidade, com menos tratamentos invasivos, dando mais qualidade de vida. Então, o medo, assim, ele realmente faz a gente ficar desnorteado. E por isso a importância de ter um profissional tão perto trabalhando com a família, né? E aproveitando que a gente tá falando sobre medo, eu acho que um dos maiores medos, a gente até tava conversando, né, Mari, depois do tratamento, são os exames. Aí terminou tudo e agora tem que fazer o acompanhamento, né? Como lidar com o medo? Esse medo aí assombra, né? A gente já ouviu de paciente, eu não queria fazer o exame porque eu tenho medo de abrir. Eu tenho medo de descobrir. Pânico. A pessoa tem pânico. Sim, aparece muito, porque na medicina, né, o médico, ele não fala em cura imediata, né? Quando finaliza ali o tratamento, ele fala em remissão. E aí tem essa janela de 5 anos, né, em que o paciente está em remissão, e aí depois disso, se o câncer não voltar, é considerado cura. E aí o paciente pega isso, né? E aí, nesse período também, ele precisa continuar fazendo acompanhamento médico, fazendo os exames, né? E aí, sempre que ele vai fazer esse exame, como a Mari falou,
quando ele vai fazer esse exame, ele fica, e agora, né? Será que é dessa vez? Será que agora vem de novo? Então, esse medo acompanha muito o paciente. E aí, esse medo pode impedir o paciente de viver ali a cura daquele momento, porque naquele momento, né, ele tá curado. A gente pode falar, não, você tá em remissão, mas você tá curado. Agora é o momento de reconstruir essa vida, né? De voltar a fazer as coisas que você fazia, ou de achar novas coisas, né? Dar novos significados, porque também acontece muito. O paciente, quando ele passa pelo adoecimento, ele não volta a ser o mesmo, né? Tudo muda ali, a percepção que ele tem da vida, a forma como ele quer viver a vida vai mudar completamente. Então, é um momento de mostrar para esse paciente que se ele se deixar se guiar por esse medo, ele não vai viver aquilo que ele tanto sonhava, né? E eu sempre falo com o paciente assim, durante todo o tratamento, o que você mais pedia? Não era pro tratamento acabar, né? Para você ser curado? Então, agora, é isso que está acontecendo, né? Tá em remissão, aproveita. O que você tem vontade de fazer? O que você ficou esse tempo todo sem fazer que você gostaria de fazer, né? Então, é o momento presente. E, infelizmente, ninguém pode te dar garantias. Se vai voltar, se não vai voltar. A gente não tem essa garantia, assim como você não tinha quando você recebeu o primeiro diagnóstico, né? Então, por mais difícil que pareça, é importante você tentar viver, porque era isso que você buscou esse tempo todo. Você passou por todo um tratamento doloroso, né, difícil, complicado, pra isso aqui agora, pra você viver esse agora. Então, vamos viver, vamos aproveitar. E a certeza de que não vai voltar, ninguém tem. Porque a gente não tem certeza de nada, essa que é a verdade. Né? A gente não tem certeza se a gente vai atravessar a rua e morrer, se a gente vai morrer de bala perdida, o que vai acontecer. A gente não tem certeza. Sim. E é isso, tentar trazer essa realidade para o paciente. Olha, eu não sei, mas a gente tem que viver com a incerteza, porque a vida é incerta. Sim. O que acontece é que agora acabou, agora você está vivo, agora, né? E tentar trazer isso, né? Mas é difícil. Sim, é difícil. E aí, a gente precisa ir trabalhando, porque socialmente, a gente aprende a viver sem pensar no amanhã. Deus me Eu não livre. quero pensar como eu vou morrer, Sim. eu não quero pensar quando eu vou morrer, né? Se eu vou adoecer. A gente vive como se não houvesse mesmo Amanhã. esse amanhã, como se a morte não fosse certa. A gente só vive, né? E é tão comum a gente já começar a fazer planos desde muito novo, né? Ali na escola, sei lá, você tá na primeira série e já tem gente perguntando o que você quer ser quando crescer? Eu sei lá o que eu quero ser quando eu crescer, nem sei se eu vou crescer, mas assim, né? Sei lá o que vai acontecer. Mas isso é colocado pra gente. Então a gente cresce com essa expectativa, né? Com essa fantasia de uma vida eterna, né? Inclusive a religião até promete isso pra gente, né? Tem a vida eterna também. Então, assim, não vai acabar. Sempre vai ter alguma coisa aí. E aí, quando a gente se depara com um adoecimento, né, com uma morte iminente, enfim, com essa possibilidade da finitude, poxa, isso aí é um real, né, que vem e que esmaga tudo. Toda É o agora, toda né? a fantasia que você criou de vida é esmagado ali naquele momento. Então, aí é você reconstruir, né, esse pensamento crítico, tá? Peraí. Eu nunca fui eterna, isso nunca existiu. Isso aí era uma fantasia que eu tinha, né? Exatamente. A vida é limitada, o corpo é limitado, esse corpo aqui ele pode falhar a qualquer momento. E eu preciso viver de uma forma que me traga satisfação, né? Da forma como eu quero viver, pensando que um dia vai acabar. Então é exatamente por isso que eu tenho que viver da melhor forma possível. Né? Eu acho que o câncer às vezes vem para trazer a pessoa para agora e tira a gente do automático de uma forma avassaladora, né? Eu já ouvi paciente falar, olha, doutor, esse câncer salvou a minha vida. Porque a pessoa, não tem jeito, você para, né? Você tem que parar tudo que você tá fazendo e se cuidar. E aí não tem como você rever sua vida. E aí muitas vezes a pessoa já volta totalmente já pensando em outras coisas, ressignificando, tentando mudar coisas, né? Sim. A Ana Mi, que foi uma paciente oncológica, né? Ela tem uma frase muito interessante, vou ver se eu lembro, tá? Ela fala, os saudáveis pensam em como vai morrer, né? Os doentes pensam até quando vai viver. E os paliativos pensam em como viver até
esse momento, né? Até a chegada da morte. Uhum. Porque a Ana Mia era uma paciente paliativa. Então, Uhum. assim, os saudáveis estão pensando assim, nossa, como será que eu vou morrer? Nem pensa, na verdade, não Uhum. pensa muito, né? As pessoas que estão doentes estão pensando quando que vai acontecer. E Uhum. o paliativo, né, o paciente que já está com uma doença avançada, talvez ali já em estado terminal, ela vai pensar, tá, como que estado terminal, ou em cuidados paliativos, ela vai pensar, né, como que eu vou viver até o último Até lá. momento. É isso, vai mudar, a chavinha vai virar ali. É. Inclusive, ela é maravilhosa. Vou até Uhum. recomendar o livro dela, que chama Enquanto Eu Respirar, que é um livro Sim. maravilhoso, que vale para qualquer pessoa, independente de câncer, de estar passando Sim. ou não tá. É um livro muito legal e ela ensina muitas coisas. E assim, quando a morte chegar, ela te encontre vivo, né? Sim. Uhum. E porque muitas vezes a gente coloca a vida no automático, a gente vai fazendo o que é socialmente aceito, pedido, e a gente realmente não tem acesso às nossas emoções, às coisas que são reais e importantes pra gente, né? Sim. Eu falo que depois que eu comecei a trabalhar com paciente oncológico, mudou muito essa percepção da vida. E Uhum, muda. E que bom que muda, né? Que sim. bom. Pra mim também. Muito. Uhum. E quando o paciente, né, é paliativo, metastático, ele se depara muito com a finitude da vida, né, Isa? E aí, como é? Como Uhum. lidar com um Como paciente lidar? que Onde? tem uma doença grave, que está em progressão e inexoravelmente vai levar ele à Uhum. morte, né? Que é um Uhum. paciente de cuidados paliativos. Como lidar com esse paciente que está com essa doença em atividade, que assim, sem possibilidade de controle, que é um paciente que vai morrer. Como vamos lidar com ele? Sim. Quando eu comecei, né, a trabalhar com paciente oncológico, foi logo de cara, paciente já em cuidados paliativos com metastático, doença avançada, né? Então, assim, foi no susto, vai lá e faz. E aí eu contei muito com a ajuda da Anami, né, dos livros da Anami, ela como paciente oncológica, colocando ali a jornada dela enquanto paciente metastática, né? Uhum. E eu acho que a Anami nos ensina muito, assim, sobre como viver, né? Até essa frase que ela fala, como viver até lá. Como que os Uhum. pacientes em cuidados paliativos vivem até lá. E assim, entre um tratamento e outro, às vezes ela fazia uma pausa, ela viajava, ela escreveu os livros dela, ela comprou, né, a casinha no campo dela, que era o sonho dela ter essa casa do campo, enfim. Então, talvez não dê para você planejar esse futuro, né? Esse futuro que eu acabei de falar, que é colocado pra gente, né? Que é todo desenhadinho, de que você vai ver os filhos crescer, vai ter filho, vai ver eles crescerem, né? Você vai casar e enfim. Então, talvez não dê para você pensar esse futuro todo desenhadinho, mas dá para você ainda fazer o que é possível, né? Dentro das limitações e no agora também. O que você tem vontade de fazer, né? É escrever um livro? Ou você tem um filho e você gostaria de deixar, ele é uma criança e você gostaria de deixar essa lembrança, uma lembrança para ele, escreve um diário, né? Vai contando aí para ele ler quando ele tiver adulto. Enfim, é buscar alternativas ali dentro da realidade daquele paciente, né? E não é velar o paciente. Que é Uhum. muito comum o paciente, né, ali em cuidados paliativos, a família já começa a velar aquele paciente, Né? acabou, né? Morreu, não tem jeito. Não, gente, o paciente tá aí. Tá vivo. Ele tá vivo, ele tá conversando com você, ele tem sonhos, ele tem desejos, ele quer falar sobre o que ele Sim. sente. Então vamos escutar esse paciente, vamos escutar o que ele tem para dizer, né? E mostrar isso pro paciente também, porque às vezes, quando vem essa palavra paliativo, esse termo, né? Cuidados paliativos, o paciente fala, nó, acabou. Né? Uhum. Cuidados paliativos não tem mais nada para fazer. Não, tem sim, sempre Enganou. tem muita Tem coisa para muito o que fazer. fazer. Pode ser que não tenha talvez um tratamento que vai trazer a cura da doença, mas tem outras curas também, né? Não Sim. tem só a cura do corpo físico, da doença, Sim. mas tem outras curas que você precisa trabalhar aí, né? Às vezes tem aquele amigo que você não fala há 10 anos que você gostaria de conversar, ou você tem um projeto que você gostaria de tirar do papel, então vamos fazer, ainda há tempo, você está aqui, você está vivo, né? E mostrar isso para o paciente.
E a gente também desmistificar que, cuidados paliativos, o paciente vai morrer rápido, acabou. Não, tem pacientes em cuidados paliativos que vivem 10, 10 anos. 15 anos, Sim. Principalmente né? no câncer de mama. Principalmente no câncer de mama, o Uhum. caso da Da Ana Anami Mi, ela viveu acho também, que né? 10, 11 anos, né? 10, 11 Depois anos. do diagnóstico da metástase. Sim, então assim, tem vida ainda, Existe né? vida. Existe vida, então é possível você planejar, você viver, você fazer as coisas que você gosta, né? E isso a gente precisa falar para o paciente, a gente precisa falar para o cuidador e precisa falar para todo mundo, para vocês que estão Uhum. nos ouvindo aqui, né? É. Não vá velar o paciente não Verdade. morreu, ele tá aí, né? E Ele também conseguir falar sobre isso, né, Isa? Conseguir Porque falar. a gente que trabalha com isso também vê muito a família chegar, mas não conta pra ele, doutora, Aham. que apareceu isso. É. E assim, não tem como, né? A gente tem que falar, não é importante falar pro paciente? Muito importante, muito importante. Pessoas, escutem. Não é, É muito possível não falar pro importante. Temos paciente que ele duas tem. especialistas aqui. Tem que falar Contenta. para o paciente. É importante. E assim, faça esse pacto de silêncio ali na família Uhum. e acredita-se que o paciente não tá sabendo de nada. Gente, ele tá. É o corpo dele, É o gente. corpo sim. dele, ele sente que tem Sim. algo ali que tá Uhum. diferente. Até quando, né, eu recebi a notícia de que a minha mãe estava em declínio de vida. E o médico falou, você gostaria que eu falasse para ela? Eu falei, por favor, porque ainda que ela está em declínio de vida, ela está totalmente consciente. E ela precisa entender que esse processo é dela. Ela vai viver dali, eu vou viver dali. Então, gente, é importante, tá? Estamos Sim. falando da vida de outra pessoa. É E importante. essa pessoa tem o livre-arbítrio para resolver coisas. Igual se fosse Sim. resolver, pedir desculpa para alguém, terminar Sim. alguma coisa que ela queria fazer, é o direito dela. Você não Aham. falar, você tá tirando o direito dessa pessoa de Uhum. fazer coisas que ela ainda pode fazer enquanto ela tá viva. Sim. Sim, exatamente. É muito comum querer tirar a autonomia do paciente, né? Uhum. O paciente já tá ali passando por um sofrimento intenso, e aí chega o familiar e ainda tira a autonomia desse paciente, não deixa o paciente responder por si. Uhum. Ele tá vivo, ele tá consciente, ele tá lúcido, ele pode responder por ele mesmo. Ele deve tomar as próprias decisões, Sim, né? Sim. Claro que a gente vai entender até que ponto o paciente quer saber, quer se inteirar sobre o tratamento e sobre a doença, porque tem o paciente que não quer, né? Assim, saber de tudo. Uhum. Mas se ele tem esse interesse, se isso é importante para ele, né? Vamos falar, vamos conversar, vamos deixar esse paciente tomar as próprias decisões, até mesmo para ele tomar as decisões do que ele quer no fim da vida, né? Uhum. Como que ele quer também o velório, né? Uhum. A gente tem que dar esse espaço É. para o paciente falar. Como que ele quer? Ele quer ser cremado? Ele quer fazer um testamento, né? Não é essa Uhum. palavra, mas se ele quer deixar isso por escrito. Então, a gente Uhum. tem que dar essa autonomia para o paciente. É o último caso que eu conto, prometo. Mas eu atendi um paciente já em fase terminal. Eu atendia ele até ele deitado, né? Ele não conseguia mais nem se locomover. E aí, ele virou para mim e falou assim, minha família tá ferrada, algo assim. Ele falou assim, tá todo mundo perdido. Ele falou que tá todo mundo perdido, a família toda. E aí, eu perguntei pra ele por que ele achava isso. Ele falou assim, porque ninguém aceita que eu tô morrendo. Né? Ninguém aqui aceita que eu Ele tô era o mais morrendo. lúcido. Ele era o mais lúcido. E aí, eu perguntei, você gostaria que eu conversasse com a sua esposa? E aí, ele falou, por favor, porque ela não me escuta. E aí, eu chamei essa esposa pra conversar, né? E aí, fui colocando pra ela que ele estava sofrendo tanto porque ela e os filhos não estavam ouvindo. E ele queria se despedir. Ele Uhum. queria muito se despedir dessa família. E aí, ela conversou com eles e uma semana depois esse paciente faleceu. Mas assim, quase que esse paciente parte sem ter a oportunidade de se despedir dessa família, porque a família não muito queria difícil. escutar, Uhum. né? Sim. E ele me falou, eu estou morrendo. E eles não aceitam isso. Eu acho que é tão importante escutar, né? Acho que tem que ficar isso daqui. Igual você falou, a gente fala tanto, mas a gente tem que aprender a ouvir. Tem. E Não só ouvir, escutar o que a pessoa tá Escutar falando. o que a pessoa tá falando, se colocar Entender. presente ali Isso. E não Uhum. falar só para responder, mas para acolher, pra acolher. principalmente. E comigo aconteceu da mesma forma, né? Uns dias antes da minha mãe falecer, ela começou a falar de velório para mim, como ela queria. Eu falei, não, mãe, não é hora de falar isso.
E aí, uns dias depois, ela insistiu e eu já tinha refletido sobre isso. Falei, ela tá lúcida, ela sabe que ela tá partindo. Então, ela foi me falando, eu fui dando abertura e a gente foi planejando o jeito que ela queria, como ela queria. Não que fosse uma conversa fácil, mas foi uma conversa necessária. Né? Então, ainda nos últimos desejos dela, eu tive aquela sensação, dever estar cumprido. Eu fiz o que ela queria que tivesse feito. Então, é realmente, assim, super necessário, Isa. Sim, com certeza. Que bom que você se permitiu, né? Ou escutar a sua mãe e dar a ela também, né? Essa partida em paz, assim, de ter sido escutado. Porque muitos pacientes não são, né? Verdade. Isa, eu amo esse assunto. Por mim, eu ficaria aqui, juro, mais umas 2 horas falando com vocês. Porque, assim, tá muito interessante essa conversa. Muito. Mas eu acho que a gente até passou do nosso tempo. Nós vamos ter que finalizar. Eu quero te agradecer muito por ter tirado o seu dia. 1 hora para vir aqui falar com a gente. Trazer conforto para muitas pessoas que vão ouvir tudo que você falou. Tudo que eu aprendi com você, muito obrigada. E é isso, né, Mari? Essa foi 1 hora das outras tantas que a gente fez antes desse podcast. Que a gente começou a conversar, a gente deveria ter gravado já da primeira vez. Que a conversa rolou super. Foi. Isa, a gente tá muito feliz de você ter aceito o nosso convite. Mas, principalmente, a gente tá muito feliz em te conhecer como profissional e como ser humano, né? É uma parceira nossa do Podmama, das pessoas que assistem o Podmama. Você é uma pessoa fantástica, de uma empatia, assim, fora de sério. Então, a gente quer você aqui, inclusive, mais vezes, viu? Uma pessoa necessária. Acho que a gente tem que vir para falar com cada um desses tópicos, só 1 hora de cada um. Com certeza. E eu tenho um mimo para você, que é da Paulinha da Ser Flor, que ela eterniza flores. E ela faz cada mimo, gente, que abrilhanta o dia de qualquer pessoa. Então, ela mandou isso daqui especialmente para você. Eu espero que você ame assim como a gente ama, né, Paulinha? E que seja eternizado esse momento aqui junto ao Podmama. Ai, obrigada. E espero que você goste muito e use e abrilhante o seu look com esse mimo da Ser Flor. Se você quiser abrir, pode abrir, viu? Vou abrir então, hein, que eu sou curiosa. Ai, aqui. Gente, muito obrigada. Deixa eu ir agradecendo também. Muito obrigada pelo convite. Eu tava super nervosa, mas é porque eu não sou acostumada com podcast. Mas eu gostei muito. Eu amo falar sobre esse tema. Gostei muito de conhecer vocês também. E muito obrigada pelo convite. E muito obrigada pelo meu presente também. Que coisa mais linda, gente. Lindo, né? Eu sou suspeita porque eu amo flor. Nossa, esse tá muito lindo. Lindo, Nossa, né? que coisa linda. Esse tá perfeito, combinou muito com você. Sim, E vai combinar, verdade. Já pode muito colocar. Obrigada. Muito Isa, obrigada. Fala pra gente onde as pessoas podem te encontrar, seu Instagram, seu consultório, porque assim, você é maravilhosa mesmo e tantos pacientes precisam de cuidado e dessa atenção e desse olhar, né, e dessa presença. Então, por favor. Podem me encontrar no Instagram, né, Isabel Psi. Não, falei errado, meu Deus. A gente vai colocar aí embaixo. Também. Podem me encontrar no Instagram, Isabel Psicóloga Oncológica, e também eu atendo online, hoje é totalmente online, não tenho consultório físico ainda, mas terei, porque eu quero atender presencial. E é isso, me encontram lá no Instagram e aqui no Podmama também. Muito obrigada. E, pessoal, não se esqueça, Podmama é saúde para te ouvir e força para te ajudar a reconstruir.